Bom dia a todos. O pessoal está entrando na sala. Bom dia. Bom dia. Já tem mais gente ingressando na sala. Só um minutinho. O pessoal está entrando. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa segunda Assembleia dos Hospitais Participantes do programa CQH. Nós temos hoje aí como tema o planejamento estratégico do programa, com o nosso palestrante Antônio Carlos, Toninho. Também vamos falar da nossa trilha de aprendizagem pela palavra da Cida Novaes. E a gente tem aqui como coordenadora da nossa assembleia, a Rose. Eu gostaria de passar para vocês as mesmas instruções de sempre, né? Como temos aí bastante gente na sala, para vocês manterem o áudio fechado, tá? Mas nada que impeça de vocês fazerem perguntas ou tirarem qualquer dúvidas aí durante a apresentação da Assembleia. Nosso chat está aberto para vocês colocarem perguntas ou dúvidas, então fiquem à vontade para interagir pelo site. E, se possível, que vocês mantenham aí a câmera aberta para a gente, tá? E para quem conseguir, se vocês conseguirem alterar o nome de vocês aí na telinha do Zoom, deixar o nome e o nome da instituição, porque para a gente fica bem fácil aqui a visualização, né, nessa primeira tela, caso a gente precise aí de uma interação maior com todos vocês. Tá joia? Tenha todos uma ótima assembleia. Rosa, a palavra é sua. Obrigada, Cíntia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Assembleia. Hoje nós temos aqui uma atividade diferente, né? Nós vamos compartilhar com vocês o que o CQH está fazendo, tá bom? Então, nós vamos ter a apresentação do Antônio Carlos sobre o alinhamento estratégico do CQH, né? Frente às mudanças de cenários. E depois, a Maria Aparecida Novaes, então todos os membros da governança, vai apresentar para a gente a trilha de aprendizagem, tá? Que foram os resultados da trilha de aprendizagem. Mas antes da gente começar, nós temos quantos na sala, Cíntia? Nós estamos com 79. Acho que Eu vai entrar mais queria, gente. eu queria convidar vocês para compartilhar as práticas que vocês têm em seus respectivos hospitais. Por quê? Nós teremos o nosso congresso, né? Em outubro, tá? Então, já anotem na agenda, teremos o Congresso do CQH nos dias 30 e 31 de outubro de 2025. E o tema será inovação em práticas de qualidade, medindo resultados e melhorias contínuas. Então, para que a gente possa conhecer mais dos hospitais, a gente gostaria de, então, compartilhar com vocês uma enquete pedindo uma contribuição de vocês, né? Qual que é o objetivo disso, né? Para a gente mapear as inovações implementadas em todos os hospitais parceiros do CQH. Então, não somente os selados, mas os parceiros, tá bom? Para quê? Para que objetivo? Para a gente promover essa troca de experiências, né? Em relação às práticas, das melhores práticas. Então, daqui a pouco a Cíntia vai colocar no chat, tá? O link para vocês responderem essa enquete. Então, a gente vai solicitar para que vocês façam uma descrição breve de uma ou mais iniciativas que vocês considerem inovadoras e que impactam positivamente a assistência do paciente, tá? Então, pode ser relacionadas a quê? Processos assistenciais, tecnologias e ferramentas, abordagem do cuidado, gestão da qualidade e segurança e outros que vocês acharem que cabe, né, nesse tema, tá? Então, ações inovadoras, tá? Em prol do nosso paciente. Então, nesse Google, como que eu posso falar aqui? Esqueci a palavra, Cíntia. Nesse Google Forms? No Google Forms, obrigada. No Isso, Google pessoal, já coloquei Forms, aqui no chat, tá? Então, aqui tem, a Cíntia já está compartilhando, então a gente está pedindo para vocês compartilharem com a gente as práticas inovadoras que vocês, né, na opinião de vocês, vocês acham que seria interessante apresentar para a gente. E dentro
a partir do momento que vocês forem enviando, então o prazo vai ser, Cíntia, 28 de abril, Isso, certo? 28 de abril, segunda-feira da semana que vem, tá? Aproveitem Tá. o fim de semana. Para vocês conversarem aí entre seus pares, ver com a liderança quais práticas que vocês gostariam de compartilhar com a gente. E dentro do congresso, nós teremos um módulo de inovação e qualidade. Então, dentro das práticas que foram sendo enviadas, nós iremos tentar, né, identificar as melhores práticas para que seja apresentada nesse congresso. Ah, mas Rose, e as outras práticas que surgirem, né? Então, a Cida deu uma ideia da gente elaborar um e-book digital para que todas essas práticas sejam compartilhadas digitalmente, tá bom? Então, acho que isso vai ser mais um produto do CQH, né? Eu acho que isso já foi um tempo atrás uma prática, né, que teve, desse compartilhamento de boas práticas dos hospitais, tá? Então, participem, tá? Então, tentem divulgar o que vocês estão trabalhando nos hospitais, que vocês acham que são práticas inovadoras, para que a gente possa compartilhar. Tudo bem, gente? Vocês estão com a gente? Podemos aí? Assim, quanto mais hospitais participarem, quanto mais prática vocês compartilharem, vai ser muito bom para a gente, tá bom? Então, de novo, as melhores práticas a gente vai estar apresentando no Congresso e as práticas não contempladas serão colocadas no e-book digital, aí todos poderão, né, conhecer as práticas das outras instituições. Combinado, gente? Tudo bem? Vocês vão participar? Posso contar com vocês? Cida, a Cida tá pedindo aí, levantando a mãozinha. Vamos lá, É, Cida. bom, bom dia a todos, prazer estar com vocês aqui. Acho que valeria a pena reforçar, Rose, que o tempo parece muito limitado, né? 28 de abril, praticamente é segunda-feira, mas as pessoas devem estar preocupadas em apresentar a sua melhor prática, apresentar a sua inovação. E o detalhamento, depois a gente entra em contato com o hospital e conversa de uma forma mais tranquila. Então, esse primeiro momento é justamente para coletar as melhores experiências, né? Eu lembro que nós fizemos uma visita técnica dentro da trilha e alguém apresentou e falou sobre um avental invisível, que eu achei fantástico e é uma prática muito adequada, né? Eu tive a experiência de estar dentro da farmácia e ver também uma prática muito adequada que eu acho que valeria a pena. Então, sinalizem, apresentem as suas propostas e depois a gente vai escrevendo conjuntamente com eles essas melhores práticas para dar a ênfase necessária, tá bom? Era só isso. Então, não esqueçam, dia 28 de abril, coloquem o que for possível na enquete e depois nós entramos em contato. O objetivo é que vocês participem. Isso mesmo, Cida. Isso. Se vocês quiserem salvar, o link está aqui, não precisa fazer agora, durante a assembleia, tá? Então, assim, clique em cima, salve esse link aí no WhatsApp de vocês, numa página de Word, qualquer coisa que vocês podem estar respondendo isso posteriormente, tá? O importante é que Isso. todos os hospitais participem e compartilhem essas boas práticas aí inovadoras. Tá joia? Então não precisa fazer agora, mas salvem aí em algum lugar esse link. Se alguém se perder depois que terminar a assembleia, pode me mandar um WhatsApp ou um e-mail É, que eu posso estar enviando o link também. Tá joia, pessoal? isso mesmo. Então, só reforçando, não apenas os hospitais selados, mas os nossos hospitais parceiros, tá bom? Todo mundo pode Isso. participar, ok? Tudo bem? Então, vamos lá, em frente. Então, agora eu vou chamar o Antônio Carlos. Antônio Carlos faz parte da governança aqui do CQH, para compartilhar com vocês o que nós fizemos, né, em relação ao planejamento estratégico do CQH. Toninho, Bom dia, Rose. Bom dia a bom todos. dia. É um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Vocês conseguem enxergar a apresentação? Sim, agora sim. Ela, Muito bom. Toninho. Muito bom. Eu vim aqui falar um pouco com vocês sobre o planejamento estratégico do CQH. Ele foi construído há um tempo atrás e a gente precisa dar uma alinhada em relação a mudanças de cenário. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Eu me chamo Antônio Carlos, sou bacharel em administração hospitalar, tenho uma pós-graduação na área de recursos humanos, sou voluntário do programa CQH,
Também fui avaliador de alguns prêmios de gestão, entre eles o PNQ. Hoje eu trabalho no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, sou assessor técnico de saúde, trabalho nas áreas de planejamento, qualidade e segurança do paciente. Muito bem, então vamos falar um pouquinho do programa. O programa do CQH, logo depois do período pandêmico, nós precisamos repensar um pouquinho o programa. Os hospitais tinham alguns problemas, os hospitais que são filiados ao CQH tinham algumas dores, e a gente tentou alinhar como nós poderíamos ajudar os hospitais naquele momento pós-pandêmico. Então, nós reunimos a governança do CQH. Neste planejamento foi aberto o espaço para alguns participantes que trabalham em hospitais selados participarem também, como forma de trazer mais inputs aí, para a gente poder aprimorar as entregas do CQH. E nós fizemos isso em um final de semana em 2023, meados de maio, junho de 2023. Né? Saímos de lá com algumas mudanças do ponto de vista de princípios, né? Primeira coisa, nós criamos um propósito para o CQH, né? O CQH tem como propósito usar a gestão para tornar a saúde das instituições sustentáveis, ou seja, uma preocupação com a perenidade das instituições. Talvez esse propósito tenha vindo muito pelo momento, né? Foi um momento em que grande parte das empresas, não excluindo os hospitais, tinham algumas dores, e algumas dessas dores estavam muito ligadas à sustentabilidade financeira, e a gente entendeu que naquele momento o CQH precisava ajudar essas instituições. Nós também fizemos alguma alteração na missão do CQH em 2023, nós tínhamos aí sempre uma busca muito forte pela qualidade no atendimento, não que nós perdêssemos essa procura, mas a gente entende que a gente tem que trabalhar na melhoria contínua de processos, e nós inserimos aí um alinhamento entre os, os, os valores, né? Então, o propósito precisa ter um alinhamento com a missão. Então, a gente acha que a gente pode melhorar os processos, trabalhando gestão, com o objetivo de ter resultados que dê sustentabilidade, perenidade às instituições. Este foi o alinhamento que nós fizemos em 2023. Os valores, para a finalização dos valores, nós também trabalhamos a nossa visão. A única mudança aí é que a gente trouxe aqui uma ambição de ter algum reconhecimento fora das fronteiras nacionais. O CQH tem feito alguns trabalhos fora do Brasil, principalmente em parceria com algumas instituições internacionais, e isso está trazendo algum certo reconhecimento internacional para o CQH, o que nos dá mais, como é que eu poderia dizer, nos deixa mais felizes em poder participar desse programa, né? Então, a gente também colocou aí como missão a sustentabilidade como visão, buscar auxiliar as instituições na manutenção da sua perenidade institucional. O CQH já é uma instituição perene, a gente tem mais de 3 décadas de atividades buscando auxiliar as instituições de saúde nos seus processos e entrega de valor para os seus clientes, né? Nós fizemos algum alinhamento de valores, né? A gente manteve o enfoque educativo do CQH, a gente aumentou o grau de confidencialidade, a gente criou alguns padrões de conduta de confidencialidade, trabalhando sempre com ética, transparência e desenvolvimento sustentável, é o que foi alterado dentro dos valores em 2023. Este é o planejamento estratégico do CQH, que foi criado em 2023. Obviamente, existe uma série de trabalhos e de brainstorms, depois de organizado, a gente transforma ele num BSC. Esse BSC é um BSC clássico, com as suas 4 perspectivas: pessoas, processos, clientes e financeiro, né? E esses foram os objetivos estratégicos que saíram daquele planejamento. E aqui a gente tem uma relação que nós chamamos de relação de causa e efeito, ou seja, a partir do momento que eu intervenho em um objetivo, qual é o impacto que isso vai trazer em outros objetivos. Conceitualmente, a parte
financeira, normalmente ela é sempre uma consequência do que eu faço, né? Então, eu tenho pessoas que fazem processos, processos são feitos para os clientes, e o cliente, de uma forma ou de outra, ele contribui financeiramente com a instituição. Ou seja, é um BSC clássico, não teve nada de novidades. E a partir deste BSC clássico aí, nós fizemos o desdobramento de planos de ação, tivemos alguns padrinhos que abraçaram algumas causas e começamos a trabalhar o planejamento estratégico do CQH. Eu até acho que foi bastante importante a doutora Rosemary colocar esse tema, porque o CQH pertence a vocês, nada mais justo do que vocês conhecerem o planejamento estratégico do CQH, né? Mas, como todo planejamento estratégico, nós passamos por turbulências, né? O que são turbulências? Eu costumo dizer que você tem ações gerenciáveis, aquilo que eu consigo gerenciar, e eu tenho complicações não gerenciáveis, ou seja, a mudança de alguma política, de alguma parte interessada no CQH, pode fazer com que o CQH tenha que mexer em todo o seu planejamento estratégico. E foi mais ou menos isso que aconteceu em 2024, né? Então, eu estou trazendo aqui o VUCA e o BANI, que são conceitos aí de riscos ambientais. O BANI é um risco que veio pós-pandemia, né, trazendo um ambiente frágil, ansioso, não linear, incompreensível. E até a pandemia a gente trabalhava com o do VUCA, que é volátil, incerto, complexo, ambíguo, e são o que a gente chama de risco de ambiente não gerenciável. Eu não consigo controlar essas variáveis, né? E isso fez com que esse RH tivesse que se repensar. Então, o importante do ponto de vista de conceito, não do ponto de vista da história do planejamento do CQH, é que o planejamento estratégico, uma vez constituído, ele não é engessado. Ele precisa ser moldado às variáveis de ambiente. E foi isso que nós tivemos que fazer por mudanças de partes interessadas. As partes interessadas, como toda instituição tem, o CQH, ele tem uma mantenedora, essa mantenedora sofreu uma mudança de, de comando, essa mudança de comando mudou alguns processos, e esses processos que foram alterados, eles impactaram de forma significativa nas atividades do CQH, temendo que antes da nova governança assumir esta parte interessada, o CQH se antecipou e reviu todo o seu planejamento estratégico, já sabendo previamente algumas mudanças que afetariam o programa. Então, quando nós falamos em planejamento estratégico, a gente sempre tem uma análise que a gente costuma chamar de análise SWOT, e uma delas a gente fala de ambiente externo, que é algo não gerenciável, ou seja, essas variáveis no ambiente externo do CQH fizeram com que o planejamento em andamento ele precisaria de sofrer alguns ajustes para poder ser convergente às novas necessidades destas partes interessadas. Eu me lembro, eu me recordo que eu fui convidado pelo Dr. Milton, pelo Dr. Jaime, pelo Dr. Junge para coordenar esta revisão do planejamento estratégico do CQH, e junto comigo tinha um outro consultor, que é o Alexandre Sigma, e o Alexandre Sigma mandou um e-mail para todos os hospitais pedindo que fizesse alguns apontamentos, que nos desse alguns insights aí para a gente levar para o planejamento. Então eu trouxe aqui só um dos slides, que trouxe algumas aspirações dos hospitais participantes do programa, para que a gente pudesse colocar isso dentro das discussões do planejamento estratégico. Como nós tivemos uma mudança muito forte de parte interessada, isso afetou até o negócio do CQH, do ponto de vista de sustentabilidade, tá? Então, o planejamento do CQH, nós começamos esse planejamento rediscutindo o negócio, né? Eu não sei se vocês conhecem esta ferramenta, esse uma ferramenta que a gente chama de mapeamento de negócio, né? É um modelo Canvas que a gente chama, e aí eu vou trazer basicamente parceiros, o que eu faço, que recurso eu preciso, principalmente que valor que eu quero entregar, para quem que eu vou entregar, que tipo de cliente que eu tenho,
quais são as minhas bases de custo, quais são as minhas fontes de receita. Então, nós tivemos que repensar todo o negócio do CQH, tá? E, obviamente, nós fizemos um trabalho, esse trabalho foi feito dentro da sede da APM aqui em São Paulo, ou por determinação da nova diretoria da Sompas e da Abrampas, não houveram convidados externos, somente a governança do CQH participou. E nós trabalhamos aí as mudanças, as melhorias, as preocupações e principalmente trabalhamos os riscos da perenidade do CQH. Ou seja, quando você faz um planejamento estratégico, você nunca pode deixar de avaliar cada ação uma reação. Então, para cada ação que eu tenho uma reação. Então, quando eu planejo uma ação, nós falamos sempre de fazer um mapeamento de risco. Quais são os riscos que estas ações podem trazer? Ou seja, uma vez eu tendo uma ideia de risco, se o risco for gerenciável, tem riscos que são difíceis de serem gerenciados, a gente pode assumir algumas linhas de atuação ou não. Então, esse trabalho foi feito uma dinâmica, trabalhamos em grupo, tivemos dois mapas de negócio, trabalhamos com dois grupos e depois, numa plenária, nós fizemos uma fusão dos mapas de negócio, que findou aí com esse mapa de negócio, que é o mapa de negócio atual do programa CQH. Ou seja, a gente tem uma série de valores a serem entregues para os hospitais participantes do modelo, mas ainda nós não conseguimos de uma forma mais marqueteira, vamos dizer assim, colocar vocês o conhecimento de todos esses programas, de todos esses valores que nós queremos entregar. Alguns estão em construção. Como são produtos novos, ele tem um tempo de criação, um tempo de avaliação, um tempo de maturação, para depois eu poder colocar isso no mercado. Mas, assim, do ponto de vista prático, hoje o CQH ele já faz alguns trabalhos que têm um foco de consultoria, né? A gente não usa o nome consultoria, eu vou explicar para vocês por quê. A consultoria, as pessoas entendem que o consultor vai lá fazer algo, né? A, a, a mentalidade e os conceitos do CQH sempre foi ensinar as pessoas a fazerem. Então, a nossa consultoria ela tem muito mais o foco de auxiliar a fazer, ensinar a fazer, acompanhar a construção. É um produto novo que ele está no mercado, a gente já tem alguns clientes com bons resultados, né? Obviamente, dentro desse âmbito das diretrizes do CQH, o CQH visa só a sua sustentabilidade, então a gente entrou no mercado com algumas condições que nos favorecem do ponto de vista competitivo. A gente só não tem uma carteira muito grande de clientes, porque o CQH ele não é uma empresa que constituída para ter este tipo de produto de prateleira. Nossos produtos são customizados, mas isso veio muito mais aí como frente aí a subsidiar algumas mudanças de cenário que nós tivemos por conta de uma parte interessada. Alguns produtos novos que devem sair em algum tempo é a avaliação de consultórios, a avaliação de ambulatórios. O CQH deixará de ser um programa só de avaliação de hospital e a gente vai aumentar o escopo de instituições que podem ser avaliadas pelo CQH. Tem uma frente liderada por um membro da governança para desenhar estes novos manuais de avaliação, que eles são diferentes dos manuais dos hospitais. Após a construção do mapa de negócio, nós optamos por manter o mesmo BSC, nós não fizemos uma mudança nos nossos objetivos estratégicos. O que nós fizemos foi uma mudança nos planos de ação. Tá? A parte mais nevrálgica do planejamento estratégico não é construir o planejamento estratégico, é executar o planejamento estratégico. Porque como ele tem uma temporalidade de 1, 2, 3, 4 anos, às vezes as pessoas sempre colocam ele como segundo plano e eu gerencio as emergências e eu, como gerente, esqueço do planejamento. Então, é uma preocupação muito grande para quem trabalha com planejamento estratégico, após a sua conclusão do ponto de vista de concepção, é
o acompanhamento do ponto de vista de execução. É a parte mais difícil de se fazer do planejamento estratégico, sem dúvida nenhuma. Como forma de alinhar o CQH às novas demandas das partes interessadas, nós optamos neste projeto em trabalhar com um plano de ação em dois tempos. O primeiro nós vamos chamar de Quick Win. O que que é Quick Win? Eu precisaria converger as ações do CQH às novas necessidades do CQH. Então, eu tinha que fazer ações rápidas, com pouco esforço e muito ganho. A gente chama isso de um plano de ação de curto prazo, ou um quick win. Maior ganho, menor esforço. Ou seja, o que que eu posso fazer que eu tenho um menor esforço, vou trazer um ganho rápido para a instituição e vou colocar ela na convergência dos seus objetivos após esse realinhamento. Foi isso que nós trabalhamos. Então, nós trabalhamos com um bloco de esforço de curto prazo. Esse bloco ele ainda está sendo finalizado. E a partir de agora a gente vai construir um plano de ação que nós chamamos de um plano de ação de médio e longo prazo, né? Mas naquele momento, para a necessidade de convergir os objetivos do CQH, as novas demandas, a gente trabalhou com projetos de curto prazo, né? Aqui para vocês verem mais ou menos como funciona a elaboração de um planejamento. Esse planejamento foi feito dentro das dependências da Associação Paulista de Medicina. Esse aqui é o Alexandre, é o outro consultor que esteve comigo. Nós trabalhamos com uma diretoria que estava saindo, que era o Dr. Milton e o Dr. Eduardo, e já trabalhando com o Dr. Junge e o Dr. Jaime, que estava à distância, as diretorias que estavam assumindo da Abrampas e da Sompas, ou seja, fazendo essa troca de bastão do ponto de vista de construção de planejamento. Essa aqui é uma atividade de construção de brainstorm, que nós mostramos para vocês de mapa de negócio, e o resultado do mapa de negócio a gente já mostrou para vocês. Bom, basicamente esse era o escopo que eu queria passar para vocês. É sempre bom lembrar que nós estamos fazendo só uma apresentação de uma necessidade de rediscussão de planejamento estratégico antes do seu fim, mas aproveitando a oportunidade para mostrar o plano estratégico do CQH, haja vista os senhores serem membros. Eu espero, de uma forma sucinta aí, poder transmitir para vocês quais são as aspirações, quais são os projetos e quais são as intenções do programa daqui para frente. Eu não sei como a doutora Rose vai conduzir, mas eu acho que eu vou retornar a palavra para ela. A doutora Cidadã Vaz deve fazer uma apresentação da trilha do líder. Essa trilha do líder, só para contextualizar, ela nasceu do planejamento estratégico, do Quick Win que nós falamos para vocês. Quem participou viu que ele foi constituído muito rápido, foi convocado as pessoas, ele foi executado de uma forma muito rápida, isso é o que a gente chama de ganho rápido, né? E ela pode agora mostrar como ela coordenou toda essa atividade, e depois, se a doutora Rosimeire e vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou à disposição de vocês. Fiquem fique à vontade para questionar qualquer coisa sobre esta palestra. Obrigado pela oportunidade, doutora Cida, doutora Rose. Espero ter contribuído de uma forma importante aí para a Assembleia. Toninho, muito obrigada pela apresentação. Eu acho que você trouxe, né, bem, compartilhou com todos aqui o que nós fizemos de planejamento. Eu gostaria de abrir para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Eu vi algumas coisas aqui que a Adriane Bianchi, ela falou, eba, retorno dos Nagés. Ela leu ali, né, como das sugestões dos hospitais. A questão dos Nagés, acho que eu conduzo o Nagé de enfermagem, a Cida de gestão de pessoas. A gente está planejando retornar, né? Vamos ver como iremos retornar, aquilo que o Toninho falou, né? Eu acho que a gente tem que ter todo um amadurecimento, uma construção, para a gente poder colocar em prática, né, o que nós planejamos. Toninho, eu queria que você falasse também um pouquinho dos cursos, né, que nós estamos tentando construir, né, o porquê desses cursos. Você falou da consultoria, mas quais os outros produtos que pretendemos lançar, né? Acho que seria interessante compartilhar com eles. Existe uma linha de produtos aí de curso que eles não estão finalizados, mas a ideia é que a gente retome os cursos
via website, né? Retornamos os cursos presenciais, a ideia é que a gente retome com cursos presenciais, a ideia é que a gente comece a trabalhar um pouco mais com oficinas de trabalho, né? E a ideia é que a gente também possa oferecer cursos em companies, ou seja, eu quero fazer uma oficina, vamos imaginar, de mapeamento de risco. A gente percebe que é uma dor que alguns hospitais têm. De repente, você pode fazer uma provocação para a Cíntia, né? Se o CQH pode fazer esse curso em company, no modelo oficina, porque eu acho que a oficina é bom porque você é o que eles chamam de hands-on, ou seja, eu realmente faço, né? Então são produtos que nós estamos tentando colocar na prateleira, obviamente respeitando aí a mão de obra do CQH. O CQH não tem funcionário que faça consultoria, o CQH não tem funcionário que faça curso, tá? Basicamente, são pessoas convidadas, dependendo do tipo da área de conhecimento, a gente convida uma pessoa em específico para fazer essa atividade. Então, a gente consegue atender o que vocês precisam. Então, são produtos novos que nós não tínhamos. Nós vamos ter aí a avaliação de ambulatórios, a avaliação de clínicas, que são produtos também que estão sendo construídos, mas é o que eu sempre digo, a gente trabalha dentro do tempo de amadurecimento, a gente não tem muitos recursos para poder ter dedicação exclusiva para o CQH. Todo mundo sabe que o CQH tem um rendimento aí de contribuições dos hospitais, é uma contribuição muito abaixo do mercado, então a gente não tem um quadro de funcionários gabaritado para poder colocar tudo isso no mercado. Então a gente constrói isso de acordo com os recursos que a gente tem, mas esses recursos vão produzir esses produtos. Esta é uma garantia, eu não sei se o Dr. Júnior e o Dr. Jaime estão aí, mas eles disseram que vão bancar que esses produtos vão sair em algum tempo. Talvez não no tempo que a gente queira, mas no tempo possível. Isso, essa questão de recursos, né, Toninho? Acho que por isso que a gente, assim, o CQH sempre compartilhou, né, as experiências, mas a partir do momento que a gente tem todo um planejamento, a gente necessita de recursos, gerar receitas, né? Tivemos que precificar os cursos, né, Toninho? Então, acho que também seria importante ressaltar o porquê que nós fizemos essa questão, né, colocar preços, né, nos nossos cursos. Eu gostaria que você colocasse, então, o porquê disso. Quando a gente falou de mudanças de cenário, o CQH ele era um programa basicamente custeado na maior parte das suas necessidades. Então, para o CQH, não tinha preocupações em ter cursos deficitários, e alguns cursos do CQH eram deficitários. Com a nova mudança do mantenedor, ou seja, ele vai ser do mantenedor, mas ele vai reduzir o aporte financeiro, o CQH precisa começar a ter uma fonte de renda que permita ele manter a sua perenidade. Não é que o CQH quer ter lucro, não existe isso. Nós queremos ser perenes, nós queremos ser sustentáveis, né? Então, os cursos, as consultorias, as oficinas ou cursos em company, são todos produtos que são precificados. Eu ainda falo que são mais abaixo do mercado, mas que busquem trazer um fôlego de sustentabilidade para que o programa continue mantendo a sua perenidade. Isso é que foi discutido dentro do planejamento, é isso que nós temos trabalhado. E algumas coisas demoram a sair, porque assim, até do ponto de vista de conhecimento, a gente não era uma instituição de mercado, né? Então, Isso. até precificar é algo que nós estamos aprendendo e, obviamente, vamos errar. A gente não quer errar para mais, a gente quer sempre ter aí uma margem curta, mas que permita manter a perenidade do programa. Esse é o nosso objetivo maior. Isso mesmo. E a questão da internacionalização que você colocou, acho que seria interessante compartilharmos com eles também o que fizemos, né, de atividades internacionais. Acho que eu queria também chamar a Cida para essa discussão, porque a Cida acho que né, foi a coordenadora dessa atividade, que foi o Projeto Moçambique. Né, Cida? Acho que gostaria de compartilhar com eles também, né, que fez parte
tá dentro da nossa missão também, né? Essa questão de levar o modelo de gestão para fora, né? Então, acho que o projeto Moçambique foi um dos exemplos, né, fora Guatemala, que também tivemos, mas Moçambique também foi uma experiência, vamos dizer, exitosa, né, Cida? Só fazer um resumo de como que foi. Tudo Sim, acho bem? que eu acho que foi uma experiência muito rica, né? E gostei quando o Toninho fala que o programa ele vai instrumentalizar as instituições para que façam uma boa gestão, né? Então, acho que partindo desse pressuposto, né, desse propósito enquanto modelo de gestão, ele é perfeito para qualquer instituição, seja ela do âmbito nacional, seja ela do âmbito internacional, né? Então, eu vejo a experiência de Moçambique, que foi desenhada, planejada com a equipe da governança, né, com várias entidades, né, participantes, foi um projeto trilateral, né, um projeto que teve um ganho absurdo para o programa e principalmente para a instituição, né, que dependia desse apoio, né, e foi por meio do projeto do Moçambique que nós desenvolvemos essa nossa capacidade técnica de apoio e consultoria, né? Então, nós identificamos, né, na prática com o Moçambique o quanto seria válido para as instituições se o programa CQH tivesse como seus produtos esse apoio às instituições, né, essa consultoria, essa assessoria. Então, acho que nesse ponto, acho que eu poderia deixar essa pequena colocação em relação à experiência que a gente enfatiza Moçambique, porque foi uma atividade mais recente, mas nós não podemos deixar que o mesmo movimento, né, e é um projeto de melhoria implantada, que foi iniciado em Angola, depois em Guatemala, e acho que ele foi coroado em Moçambique, porque permitiu que nós exercitássemos todos os ajustes necessários para um bom programa. E acho que também complementar que muitas das atividades que fizemos com o Moçambique, que foi o Hospital Central de Maputo, foi preparar as equipes, né, para implantar o modelo de gestão lá. Então, muitas das oficinas educativas que fizemos aqui no Brasil, nós tomamos como modelo para gerar produto do CQH também, porque nós achamos que a gente foi muito produtivo as oficinas que fizemos com a parte de Moçambique, né, com os profissionais de lá, e falei, mas por que a gente não reproduz, né, para o CQH também, né? Então, também a gente está colocando esses produtos que foram trabalhados no Projeto Moçambique para vocês. Então, por isso das oficinas, dos cursos, né, que é aprendendo a fazer, né, aprendendo a fazer. Então, isso surgiu tudo do Projeto Moçambique, né, da experiência de lá, tá? Então, gente, cadê o Toninho? Toninho, acho que é isso, né? Você conseguiu, né, dar uma visão, né, do que o CQH pretende trabalhar. E aí a Adriane já falou que vai me ajudar a voltar com o Nagé Cida. Eu já achei uma parceira aqui para o Nagé Enfermagem. Aí precisa ver o Nagé Pessoas, aí como que a gente vai fazer. A Adriane já falou, Rose, pode contar conosco. Eu estou me planejando para votar com o Nagé Enfermagem, porque a gente tem alguns indicadores para a gente conversar, né? Eu acho que o primeiro deles vai ser o indicador de lesão por pressão, que a gente já está terminando a gente fez todo um trabalho com um grupo de especialistas para a gente finalizar ele, já está finalizando, a gente vai começar a divulgar no segundo semestre, tá bom? Então, Adriane, você vai ser a primeira a ser chamada, tá? Para participar do Najá Enfermagem. Cida, você tem algum planejamento em relação a pessoas? Tenho sim, mas eu acho que eu estou bem aflita para falar um pouco sobre a trilha de aprendizagem, Tá bom, porque tá bom. é do conteúdo da trilha que vai sair uma série de coisas que tem a ver com Nagé Pessoas e tem a ver também com essa minha responsabilidade de ser madrinha de 2 objetivos estratégicos do programa. Então, vamos lá. Já que a Cida está com a palavra, então a Cida vai agora compartilhar com a gente todo o trabalho, né, que foi realizado em relação
a trilha de aprendizagem, né? E os seus Só, resultados, né, Cida? só interromper um É, pouquinho muito aqui antes da Cida inicial. O Dr. Milton acabou de colocar aqui no chat que hoje teremos reunião com a ABC, que eles desejam continuar o projeto Moçambique a pedido do ah, HCM, do Hospital Central de Maputo. Olha só, Ah, que legal, né? Isso né? mesmo. bom, Rose, super Moçambique, obrigada aí pelo convite. só para finalizar, a gente teve que parar o projeto Moçambique porque teve conflitos lá relacionados às eleições. Então, o projeto meio que deu uma parada e agora a gente está retomando, tá bom? Só para atualizar vocês. Então, hoje teremos uma retomada com essa reunião. Obrigada. Vamos lá, Cida. Obrigada, Rose, pelo convite. E vamos lá falar da trilha. Vou compartilhar aqui, vou começar pelo compartilhamento, que sempre é um desafio, principalmente quando eu estou num computador que não é meu. Pronto. Chegou para vocês? Sim, Maravilha. Então, hoje eu vou contar um pouco desse projeto que é denominado como Trilha de Aprendizagem, né? E contar um pouco da história dessa trilha, de alguma forma convergendo aí com o que o Toninho conversou. Então, em 2019, enquanto o mundo pensava, né, nas questões que envolviam o país, fora do país, algumas tragédias, algumas festividades também, né, o primeiro movimento de produção científica de inteligência artificial, nós passamos um calor absurdo neste ano, tivemos principais fatos que marcaram, que foi uma das eleições mais disputadas, né, que nós tivemos. Nós aqui no CQH, Dr. Jackson, Miriam, e eu pensávamos num projeto de capacitação para especialistas e avaliadores, né? Então, como que seria isso? Aí surgiu uma proposta dentro da lógica de Nagé Pessoas, né? Dr. Jackson e Miriam eram da governança à época, e eu coordenadora do Nagé Pessoas, me chamaram para fazer esse desafio, e dessa brincadeira, dessa conversa, saiu uma proposta de trilha de aprendizagem, né? E essa trilha de aprendizagem, ela tinha como principal característica desenvolver uma carreira, né, para os especialistas e avaliadores do programa, dentro do modelo de gestão, né, no sentido de que ela fosse estruturada de tal forma que nós pudéssemos, há uns 5 anos depois de instituída, desenvolver outros avaliadores. O objetivo era de produzir conhecimento, avaliar desempenho. Nós tínhamos uma metodologia que partia de um perfil de competências, né? Esse perfil de competências ele surge de uma entrevista com os sêniores da época. Então, à época nós tínhamos a Raina na coordenação, o Dr. Milton, professor Giovanni, então uma série de profissionais que conheciam profundamente o programa e que poderiam definir qual era o perfil de competência que se esperava de alguém que fosse um avaliador do programa CQH. E aí nós tínhamos a ideia de que isso fosse desenvolvido no ano de 2019, 2020, né, como um produto para o CQH, começando inclusive pela atração de novos profissionais. Eis que chega a pandemia, né, pessoal? E aí a vida muda para todo mundo, inclusive para nós que ignorávamos o que estava acontecendo no mundo e pensávamos só na trilha de aprendizagem. Anos se passaram, veio, como o Toninho falou, né, a necessidade de revisitar alguns projetos do CQH em função dessa perenidade, dessa sustentabilidade, né? E aí nós demos um importante salto de 2023 para 2024, que foi pensar e organizar o planejamento estratégico do programa CQH. Como resposta, né, o Toninho fez essa referência, nós tínhamos padrinhos e madrinhas para objetivos estratégicos, né? E eu fui escolhida e também escolhi, né, ficar com o objetivo 1, estratégico 1, que era atração e retenção de talentos, né? Então, justamente, fazer um convite para que outros profissionais de saúde pudessem integrar o programa, e o objetivo estratégico 2, que era desenvolver pessoas. Então, ao mesmo tempo que nós traríamos pessoas novas, nós já tínhamos um banco de avaliadores, eu tinha que pensar, né, enquanto
responsável pelo NAGE Pessoas, desenvolver essas pessoas, né? Lamentavelmente, nesse processo de pandemia, de nova reconfiguração do programa, o Dr. Jackson e a Miriam se afastaram, né? Mas eu tive a composição de outras pessoas, né? Uma delas foi a Coronel Miriam, que veio compor com a gente, e a gente foi desenhando aí esse trabalho. Então, o que é a trilha, né? A trilha é um processo de desenvolvimento, né? E ele é permanente, né? Só que nós, como temos um desenho de carreira, pensamos em vigências, né? Dessa trilha. Ela parte de parâmetros de certificação e recertificação. Então, essas competências que vocês olham aí foram as competências identificadas pelos sêniors da época, né? Então, conhecimento do programa, capacidade de análise, relatórios, comunicação, gestão de equipe, a visão estratégica, o autogerenciamento, né? Nossos avaliadores vão lá fazer eles são representantes do programa, né? Então, é importante que tenham autogerenciamento, experiência de formação na área de saúde ou em áreas afins e experiência na área da qualidade, tá? Então, isso nos permitiu constituir conteúdos a partir dessas referências de competência. E aí surge o primeiro desenho, que acho que é conhecido por grande parte de vocês, né, que é com o início dessa trilha, né? Então, a primeira faixa fala de conhecimentos básicos, que passava pelo eixo institucional, as estratégias do programa, planejamento socioemocional e gestão. E aí a ideia é que você vá aprofundando esses conteúdos, né, dentro dessa vigência do programa da trilha, que é de 2 anos. Nós fizemos várias referências que seriam um projeto dentro de 2 anos. E aí começa, como eu disse, né, cadastro de inscrição para a trilha de aprendizagem a todas as pessoas que quisessem. E aí nós inauguramos uma possibilidade de quem estivesse inscrito que poderia indicar uma pessoa, e assim foi feito. Então, o objetivo estratégico não foi atendido. Hoje nós temos um cadastro atualizado de avaliadores, né, de potenciais avaliadores que vão trilhar aí o trabalho conosco por 2 anos, e, eventualmente, especialistas, pessoas que conhecem determinados temas e que poderão compor, né, os nossos cursos, que poderão compor os grupos de trabalhos dos NAGEs, enfim, tem muita coisa que vai acontecendo aí e que a gente vai compartilhar com vocês a partir da minha fala, que é da coordenação do grupo de NAGE Pessoas. Fizemos o primeiro curso de alinhamento de conceitos, né, de aprofundamento de alguns temas que eram importantes para o modelo, para o programa, e aí o objetivo estratégico 2 atendido parcialmente. Fizemos uma visita técnica para que vocês tivessem um aprendizado prático, né, e agradeço mais uma vez o espaço fornecido pelo HFASP para concretizar esses conteúdos que foram trazidos ao longo daquela semana de curso. Passamos para a segunda fase, que era o aprimoramento de alguns conceitos que também são fundamentais dentro do Objetivo Estratégico 2. E agora nós começamos, né, a partir do próximo mês, o programa de desenvolvimento, né, que vai atender aos que estão cadastrados e aprofundar os vários conceitos dentro daquela perspectiva de competências para que você se torne um avaliador pleno do programa CQH, né? E aí, dentro desse programa, existem as necessidades de acompanhamento de assembleia, participação e construção de conteúdos para os NAGEs, eventualmente escrita de artigos, esse exercício que nós faremos aqui de apresentar as melhores práticas também é um conteúdo que se soma, né, a essa análise desse profissional que vai se destacar, e a minha expectativa é que daqui a algum tempo, né, grande parte dos avaliadores plenos se tornem avaliadores sêniores para garantir, de fato, a perenidade, a sustentabilidade do programa e do modelo. Aqui um exemplo só para ilustrar, para que vocês lembrem dessa experiência fantástica que foi no HFASP, lembrem dos seus grupos. Eu sei que os grupos trabalharam ativamente para fechar o relatório, que teria que ter sido entregue no dia 21 de abril, né? Então, é só uma lembrança para falar o quanto esse projeto foi importante, né? E o quanto foi importante ter um espaço de
experimentação, assim como nós tivemos o espaço de experimentação virtual no Policlin Taubaté. Agradecendo também o Policlin por ter permitido esse exercício. Então, dentro do programa de desenvolvimento, nós temos aí a expectativa de promover a capacitação contínua dos avaliadores, realizando a manutenção e a qualificação desses avaliadores junto ao programa. E aí, o que se espera desses avaliadores no decorrer desses 2 anos? Estar ativo e dados com os dados atualizados, vinculados a uma instituição de saúde, participado de oficinas de capacitação, de reciclagem, como a Rose referiu, ter realizado no mínimo uma visita técnica nos 545 dias, ter participado no mínimo de 2 reuniões de assembleia e ter participado no mínimo de um congresso do programa CQH. Então, todos esses requisitos, eles serão somados, né, no processo de recertificação. Além de, né, eu fiz uma formação numa pós-graduação. Puxa, vamos atualizar esse nosso cadastro? Vamos dizer que agora você é mestre, você é doutor, você é especialista, né? Puxa, eu fiz um curso de curta duração relacionado ao tema. Puxa, vamos atualizar esse cadastro, né? Vamos participar de congressos, né? Levando o nome do programa, levando o nome da sua instituição. Vamos produzir, né, artigos, livros relacionados ao tema. Vamos participar de avaliação, né? Vamos ser trainees, e aí é o nosso papel, a nossa responsabilidade de criar situações em que vocês possam praticar ativamente, né, a ação, né, a função de avaliador. Então, tudo isso vai se somando ao longo desses próximos meses, aí, anos, que a gente vai acompanhá-los, né, a nossa responsabilidade de acompanhá-los no processo de formação. Bom, no término da trilha, nós passamos uma avaliação, né, do que vocês entenderam desse projeto. E aí, eu entendo que foi bastante satisfatório, né? As pessoas referiram que foi um processo de aprendizado em que elas recomendariam para um amigo. Fizeram algumas observações, que foi o grande aprendizado do conteúdo, oportunidade de ampliar conhecimentos, o interesse, né, o esforço, o agradecimento pela oportunidade. Tem aí, depois eu compartilho com vocês, se quiserem, todo o conteúdo da avaliação. A estrutura da programação, então os objetivos foram expostos com clareza, houve interação entre os facilitadores, né? Nós estávamos com um time de facilitadores muito bons, metodologia utilizada adequada, né? Tivemos algumas questões relacionadas ao horário, mas a gente vai tentar organizar, que foi um tema que foi apresentado aqui na avaliação. O nível de maturidade, aí quando nós começamos a perguntar, né, o nível de maturidade, puxa, nós percebemos que haveria necessidade de que nós, mesmo tendo feito todo esse conteúdo, aprofundássemos alguns temas, né? E isso vai entrar, né, já temos aqui uma programação, isso entra dentro do programa da fase 3, que vai falar do desenvolvimento de oficinas para qualificá-los, né, e que traga essa maturidade necessária na análise do roteiro, no conhecimento do programa, enfim, vocês vão ser cientificados disso a todo momento. E aí tem algumas questões que foram apresentadas da trilha, então aprendizado, envolvimento, né, parabenizando toda a equipe, e aí reforço aqui também os meus agradecimentos a todos os facilitadores que contribuíram para o desenvolvimento desse conteúdo. Então, como eu disse, né, já temos aí uma primeira oficina, que vai ser 14 ou 21, então vocês poderão escolher entre o dia 14 ou o dia 21. A secretaria do programa vai disparar um e-mail para que vocês façam as inscrições, para que participem dentro da plataforma Zoom, e este conteúdo vai evidenciar, né, vai enfatizar a questão dos fundamentos junto ao roteiro, né, que é justamente aquela maturidade que vocês apontaram que haveria necessidade de ser feito. Então, 14 ou 21, das 15 às 18, né, respeitando um pedido da grande maioria, que fosse parte da tarde, começo de noite, né, para não trazer prejuízos
trabalho e vida pessoal, então será nesse período, e quem vai conduzir essa oficina vai ser a Cibele, tá? Então ela já está organizada com este conteúdo para que vocês tenham essa primeira oficina já computa como um projeto, né, um produto dentro do programa de desenvolvimento. E aí nós já iniciamos aqui a fase 3 do programa da trilha. Bom, mas agora é hora boa e é hora que nós enfatizamos que todos vocês estariam aqui, né, para que a gente pudesse formalizar essa formatura, né, e que os torna, a partir de hoje, avaliadores plenos, né, integrais do programa CQH e que, portanto, estarão disponíveis para participar dos NAGES, né, para constituir novos grupos, inclusive, para participar de novos projetos, né? Acho que o vínculo com o programa traz também essa responsabilidade, né? De que eu vou ser avaliador, eu vou aprender, mas eu também vou ter que contribuir com o programa, que isso foi um dos requisitos que nós colocamos lá no começo de tudo, né? Nas primeiras aulas, nós falamos, olha, vocês terão o compromisso de compartilhar esse conhecimento, né? Dentro da instituição de vocês, estão vinculados, porque elas cederam esse espaço de formação, e também dentro do programa CQH, que também oportunizou esse conhecimento que nós aprendemos. Então, todo mundo está pronto para a formatura? Podemos começar? Eu não estou vendo vocês, então alguém sinalize aí, está tudo certo? Sim, está tudo certo. Bora lá, então, agora é a hora da formatura, coloquem a beca, que eu vou começar a nominá-los e torná-los avaliadores plenos do programa. Então, vamos lá. Adriana Aparecida Bianchini, eu acho. Adriana Isabel de Souza Moraes. Amanda Aparecida de Paula Santos. Ana Beatriz Seragini de Oliveira. Ana Lúcia Basto Folgose. Ana Paula Marques Ribeiro Brasil. Vai colocando festinha aí, pessoal. Ana Paula Salustriano, André Moreno Oliveira, Andréia Aparecida dos Santos, Arlene Rodrigues Batista da Silva, Carolina Costa Santos, Kátia Cristina dos Santos, Célia Regina Novaes, Daniela Iata Garcia Eugênio, Daniele Covre Simonato, Daniele Mitie Yoshioka, Daniele Santos Ribeiro, Djalma Ribeiro Costa, Ediane Brown Hane, Edson Mendes de Araújo, Eleni Oliveira Evangelista Trindade, Eliane dos Reis Souto, Emanuel Pires de Araújo, Graciane Regina de Paula, Juliana Keller Baldi, Helena Maria Felício, José Charles dos Santos Góes, Juliana das Graças da Chagas Moreira de Araújo, Karine Nunes Andrade Soares, Kellen Victor de Magalhães, Laís Priscila de Santos Santos Francim, Leiliane dos Santos Júlio de Jesus, Liliane Simões de Azevedo Santos, Luiz Otávio Okamoto, Maria Antônia de Lima, Mariana Colela Aragão, Marina Pádua Duarte, Maico Valim de Paiva Silva, Milene Chanquete Quitério, Miriam Borges de Souza Bitar, Mislaine Nogueira Garcia, Mônica Delpian Nobre, Natália Araújo Croft, acho que é isso, Paulo Fernando Constantino de Souza, Pedro Jorge Custódio da Silva, Priscila Souza Polido de Lima, Priscila Sapata Finol de Gianreta, Rosana Lourdes Campelli Mazzoni Santin, Rosângela Rodrigues, Sandra Aparecida Oliveira Montanier, Sayonara de Andrade Oliveira de Souza, Simone Aparecida Elias, Sônia Cristina de Carvalho, Sumaia Valesca Ralph Chamban, Tainá Alves de Alencar e Ioná Murad, é isso. Me desculpe se eu fiz a leitura de algum nome de forma equivocada na pronúncia, vocês são certificados. O Guilherme vai disparar no e-mail de vocês os certificados que os designa, a partir de hoje, avaliadores plenos e que, portanto, estão disponíveis para ação dentro do programa CQH. Rose, era isso. Muito obrigado e seguimos aqui participando da Assembleia.
Muito bem, parabéns a todos. Tá aqui, um monte de palmas. Parabéns. Ô, Cida, então quer dizer que eu posso formar meu na enfermagem a partir desse grupo aqui? Com certeza, todos eles serão convidados, né? Eu já vou antecipando que vocês devem receber um e-mail, primeiro com o certificado, o Guilherme vai Uhum, passar o certificado, né, de todos vocês. Não sei se o Guilherme consegue compartilhar um modelo de certificado aí, Guilherme, se puder, vai ser bem legal. uhum, E depois vocês vão receber um link para a inscrição da oficina da fase 3 que já começa agora no dia 17 ou 21, né? Vocês poderão escolher. E na sequência, vocês vão receber um e-mail que é só para informação do, do Google Forms, para que vocês informem, né, de que forma vocês passam a contribuir para o programa. Né? E eu conversava um pouco com a Cíntia, Rose, que uhum. essa nossa abordagem, essa nossa aproximação com eles será a Sim, partir do que eles referiram lá no cadastro. Então, isso. disponibilidade para visita, conhecimento Uhum, técnico, tá. experiência, né? Pensando nessa proposta que o Toninho bem coloca da sustentabilidade do programa, né? Então, trazer Uhum. outras pessoas que venham compor a governança do programa. Muito bom, gente. Eu já tenho duas voluntárias aqui para a enfermagem. Duas Poxa, nós já Adriana e pessoas, Adriane, duas Adriane. não, nós já Adriana e pessoas estão Adriane. precisando de gente também, tá? Se vocês É. quiserem, pode se candidatar à vaga. Então, os Acho que interessados, por favor. Muito obrigada, era isso que eu Cida. queria trazer da trilha. Acho que Obrigada. foi muito bom, as pessoas estão muito felizes aqui, esperamos novos avaliadores aqui, e os trainees já, né, começando já a trabalhar, e torcer, sim, é uma outra coisa assim, captar novos hospitais, né, para que eles sigam o nosso modelo e solicitem as avaliações, né, isso também é uma das questões para a gente trabalhar, né. Mas muito bom, gente. Nós estamos um pouco adiantados da hora, mas eu quero agradecer o Antônio Carlos pela apresentação. E então, fazer a chamada novamente para o nosso congresso, tá? No dia 30 e 31. Então, não esqueça de preencher a enquete, tá? Vamos compartilhar as melhores práticas aqui, inovadoras. E que mais, Cíntia? Mais alguma mensagem? A próxima assembleia, gente, vai ser com o Marcos Saavedra, tá? Ele é gerente de melhoria contínua do Hospital Sírio-Libanês, vocês já conheceram ele no congresso passado, ele falou de metodologias, e ele vai compartilhar com a gente a questão a metodologia do 5S, tá bom? Para a gente trabalhar desperdícios. E caso vocês queiram mais temas, mande para a gente também, para que a gente possa compartilhar aqui na Assembleia, tá bom? Então, esse semestre nós já fechamos, já estamos fechados em relação à Assembleia, mas segundo semestre teremos algumas outras reuniões. E participem, tá? Mandem sugestões para a gente, para que a gente chame convidados ou compartilhar a experiência de vocês, tá bom? A Assembleia é de vocês, tá bom? Tem Leiliane, bom dia, solicito uma pequena alteração no meu nome. Siga. Tá, ok. Sobrenome Júlio. O Eu Guilherme já está anotando, então tanto o Dr. Paulo quanto a Leiliane também tem uma alteração de nome, ele já vai identificar, tá bom? Pessoal, eu vou abrir a palavra para vocês. Vocês querem comentar? A palavra é de vocês. Podem abrir a câmera, falar sobre a experiência da trilha, né, Cida? Como que foi ter participado da trilha, tá? O microfone é de vocês agora. Alguém quer compartilhar como foi a experiência? Adriana Bianchi está perguntando se o material apresentado vai ser disponibilizado. Qual material, Adriana? Da Assembleia agora? De hoje? De hoje? O da trilha? O de hoje, Então, Adriana? as assembleias dos hospitais, não, do planejamento estratégico do CQH, Você quer H. tá. Não, a gravação do que foi apresentado hoje, todas as nossas assembleias de hospitais,
Nós baixamos ela no canal do YouTube e ela fica lá de forma pública para quem quiser acessar ou assistir novamente, tá? Agora, o material, ele é de conteúdo privado do CQH, tá joia? Mas essa gravação dessa assembleia de hoje, ela vai ficar disponibilizada lá no nosso canal do YouTube, de forma Uhum. pública, então vocês podem assistir e rever quantas vezes vocês quiserem, tá joia? Então, eu acho que abrimos o microfone. Ninguém quer falar, compartilhar a experiência, perguntar Rose, sobre o planejamento? só para complementar aí a parte dos produtos que o Toninho falou, você também Isso. Hum, confirmou, a gente está esse ano tentando retomar aí os cursos do CQH de forma presencial, mas isso. nós entendemos que a dificuldade não só dos hospitais selados, mas dos participantes serem a grande maioria do interior, tem Uhum. hospitais de outro estado também, né? Então, como o Toninho mencionou na apresentação dele, para aqueles hospitais que tiverem interesse e disponibilidade de solicitar um curso em company, em loco, Isso. tá? É Uhum. só entrar em contato comigo na Secretaria do CQH que a Uhum. gente organiza, personaliza aí a oficina ou o curso com o tema que vocês quiserem, porque a gente sabe da dificuldade de deslocamento, né? Então, Isso. tem tempo, deslocamento, hospedagem, Uhum. alimentação. Então, às vezes, reunir aí dentro do hospital, né? Falar aí com a liderança de vocês, juntar uma turminha dentro do hospital. Ah, a gente gostaria de um curso em loco, em company, Uhum. para tantas pessoas com tema tal, tá? Eu acho que seria uma outra opção para os hospitais, para Isso. os nossos hospitais. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo aqui na secretaria. Tá joia? Ah, isso mesmo, Cíntia. Obrigado pela lembrança, porque o que nós gostaríamos de reforçar, né? Nessas visitas que realizamos, a gente percebe que as instituições necessitam de algumas capacitações, né? Então, eu acho que é um dos objetivos do CQH esse enfoque educativo, né? Então, por favor, então coloquem aí, nós colocamos o nosso primeiro curso à disposição, infelizmente não tivemos quórum, né, Cíntia? Mas a gente gostaria que vocês, né, participassem, nos chamassem para auxiliar vocês nessa capacitação, tá? Então, iremos em company, o Toninho já faz a consultoria em company, né, com o produto dele também, e nós queremos também participar disso, né? Então, falando sobre gestão de projetos, a questão dos indicadores, mapeamento de processos, gestão de riscos, tá? Então, por favor, pode nos chamar para esses cursos, porque a gente percebe que fazer um curso online sem, né, estar presente é diferente. Você fazer, a gente fala hands-on, né? Aprender fazendo. Eu acho que essa metodologia é a mais adequada para o adulto, né? Então, isso que a gente está preconizando, hands-on, fazer, aprender, né? É, alguns cursos a gente vai fazer de modo remoto, mas a gente está priorizando os hands-on, né? Fazendo na prática, tá bom? Rose, acho que é importante esclarecer, né, que uma coisa são, assim, existe uma diferença entre os cursos que são produzidos pelo CQH, que é Uhum. da estrutura do hospital, né, e os conteúdos que são trazidos dentro da oficina da trilha de aprendizagem, né? Ah, A sim. trilha de aprendizagem é a minha responsabilidade, enquanto coordenadora do Nagé Pessoas, de Uhum. desenvolver os avaliadores, né? Então, sempre que nós propusermos alguma ação para vocês, será em função de novas competências da trilha, ou melhorar o Uhum. conhecimento do roteiro, ou melhorar a elaboração de relatórios. Então, nossos conteúdos serão sempre voltados para melhorar a qualidade, qualificar tecnicamente vocês como avaliadores, né? E aí os cursos que são produtos do CQH, eles não se Isso. acho que é importante deixar essa Tá, muito diferença, bom. porque os cursos para Uhum. avaliadores eles são gratuitos, porque o nosso objetivo é formá-los, né? Isso. Agora, os cursos que são para o conjunto de pessoas que participam
do programa, que são dos hospitais, esse é uma outra questão. Achei importante colocar isso para não gerar dúvida, né? Não sei Não, se... muito bom, Cida, esclareceu. Obrigada. Eu acho que é isso, pessoal. Cíntia, mais algum recado? Não, só isso. A Cida já tinha passado, o Guilherme vai estar Uhum, disparando os certificados para todos os formandos de hoje, aham, tá? Bem como o link para a fase 3 da oficina da Cibele, que vai acontecer no dia 14 do dia 21. Então, tá. só para reforçar novamente, os 2 dias, vocês não precisam fazer os 2 dias, tá, pessoal? Nós colocamos duas opções de data. Quem não puder no dia 14, pode fazer no dia 21. Então, são dois links diferentes. Então, assim, quem Aham, quiser fazer no dia 14, faz a inscrição no link do dia 14. E quem quiser fazer no dia 21, faz no dia 21. Porque senão tem gente que vai participar dos dois. E não, o conteúdo é o mesmo. É só para vocês terem uhum, opções de data. Tá ok? E aí o Guilherme vai estar disparando o link para vocês estarem fazendo aí a inscrição. Lembrando que a fase 3 dessa oficina é para os formandos da uhum. trilha, da fase 2, tá? Então é só para aqueles que receberam aí a certificação hoje aqui no nosso evento. Tá joia? Tá. Acho Cíntia, que tem você algumas precisa. mensagens aqui no chat? Aqui o Deixa eu ver. Tenente Emanuel está falando obrigado por todo o aprendizado ao longo da trilha. A Adriane, da Fundação Padre Albino, ela fala, a trilha foi excelente e a parte prática auxiliou o aprendizado ativo, nos permitindo desenvolver habilidade e nos norteando sobre a aplicação do roteiro em uma visita. Parabéns. Em relação aos outros cursos ofertados pelo CQH, nossa instituição tem sempre isso, a Fundação Padre Albino tem participado e tem Nossa, nos Padre agregado Albino muito sempre. conhecimento. Isso mesmo, Adriane. Tá? Lúcia Helena, bom dia, muito obrigada pelo trabalho de vocês, parabéns aos formandos. A trilha, Kelly. Kelly e Leiliane também. A trilha foi enriquecedora, estão todos de parabéns pelo excelente trabalho. Muito bom, gente. Policlin também fala, agradecemos a oportunidade, todo aprendizado adquirido na trilha, ficamos muito felizes. Muitos agradecimentos aqui, Cida. Nós é que agradecemos a Policlin que Né? nos permitiu um produto novo aí, que é a visita virtual, né, Cíntia? Que É, houve, sem dúvida. Foi bem legal a visita virtual. Acho que que o Toninho bom, quer que falar, bom. levantou a mão aqui. Toninho. Pois não, Toninho. Só lembrando que agora o CQH formou um- algumas dezenas de novos avaliadores. Então, os hospitais que não são selados se planejem para pedir Isso, avaliações, porque nós isso temos mesmo. muitos avaliadores agora e acho que Uhum, os hospitais que não são selados deveriam se provocar. Eu acho que é possível, né? É isso. possível. Então, como o processo de avaliação é um produto ainda que ele não tem custo, e tem alguns hospitais há Uhum, muitos anos aqui, nós temos muitos avaliadores agora. Podem pedir visita que a gente dá conta de fazer. Não é isso, doutora Cida? isso, É isso, Toninho, isso sem mesmo. contar que é um excelente espaço de aprendizado, né? Então, acho Uhum, que todo mundo ganha, sabe? Todo mundo ganha. isso. E no segundo semestre estamos planejando chamar alguns hospitais para compartilhar a experiência deles em relação à implantação do modelo de gestão do CQH e seus benefícios, tá bom? Então, isso também acho que é uma forma né, da gente divulgar mais o que a gente está trabalhando, né? Quem colocou aqui? Pedro Jorge, é motivador participar de formações que estimulam a reflexão. Isso mesmo. E, ao mesmo tempo em que nos munem de ferramentas concretas para melhorar os processos assistenciais e de gestão. Seguiremos engajados nas próximas ações do CQH, certos de que o conhecimento compartilhado se transforma em impacto positivo. Isso mesmo. Para os serviços de saúde e para quem mais importa, o paciente. Esse é o nosso maior cliente, principal cliente. Aqui tem outro, Eliane, esse nosso plano, aprimorar e estruturar nossa participação do CQH. Isso mesmo, vamos lá. Muito bom, gente. Encerramos, né, É Cida? isso, encerramos isso. Tônio, muito obrigado por compartilhar, né, o nosso planejamento, Cida, pela trilha, e a todos que estão aqui pela participação. E vamos lá, que na próxima Assembleia teremos mais assunto aqui. Então, não percam, tá?
O engenheiro Marcos Saavedra compartilhando aqui melhoria contínua, uma ferramenta de melhoria contínua. Muito bom, gente. Cíntia? Aí, pessoal, muito obrigada pela participação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato aqui com a gente da secretaria. Tá joia? E acho que encerramos, Muito né, bom. Rose? Sim, encerramos. Muito bom, gente. Obrigado pela participação de todos. Parabéns aos formandos, né? Tchau, Parabéns tchau. aos Parabéns aos formandos. formandos. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.